Osse Tatame, casa cheia em Glendale, no Arizona, UFC 263. Vou ser chato, vou ser redundante, vou ser repetitivo, mas para mim é muito notícia. A globalização do MMA, a pluralização das nacionalidades nas lutas principais das organizações, das maiores organizações de MMA do mundo. Sexta-feira tivemos o primeiro campeão ucraniano de MMA. Na verdade, o Emelianenko Fedor é ucraniano, mas acabou sendo naturalizado russo. Tivemos, portanto, o Amosov como o primeiro legítimo campeão ucraniano numa organização grandiosa de MMA. Vamos ao UFC 263 deste sábado. Só nas últimas 3 lutas, vamos lá. Leon Edwards, jamaicano com ascendência inglesa ou inglês com ascendência jamaicana, contra o Nate Diaz, norte-americano. Na sequência, a segunda luta em grau de importância, o Main Event valendo cinturão, Deiveson Figueiredo, brasileiro, contra o mexicano Brandon Moreno. E na luta principal da noite, Israel Adesanya, o campeão nigeriano neozelandês, defendendo o cinturão contra o italiano Marvin Vettori. Noite histórica, pela primeira vez na história do UFC, tivemos um campeão mexicano, um campeão mundial realmente do México. Caim Velasquez tem ascendência mexicana, mas nasceu nos Estados Unidos. Mas vamos por partes. Leon Edwards contra Nate Diaz, confronto dos meio-médios, e para mostrar a grandiosidade, a magnitude desse confronto, claro, muito especialmente em decorrência, graças à proeminência social, ao prestígio, ao status, à popularidade do Nate Diaz, a luta não era a luta principal, a luta não valia cinturão, mas ainda assim foram 5 rounds. Opinião minha perspectiva. Eu não curto o Nate Diaz lutando. Não é um cara para mim que eu acho que tem um jogo exuberante. Muito pelo contrário. Eu acho o jogo dele desinteressante. Primeiro eu vou falar todos os defeitos do Nate Diaz na minha percepção. E depois, é claro, as qualidades que sim, são bem diferenciadas. Mas tecnicamente eu não consigo enxergar nenhum fundamento genuíno do boxe. É claro que ele ataca em profusão, é uma abundância de golpes, é um volume impressionante, mas impressionante quantitativamente. Qualitativamente, eu não acho o boxe do Nate Diaz tão vistoso e tão celebrado como a maioria das pessoas acha. Por exemplo, o próprio Leon Edwards, eu acho ele infinitamente melhor tecnicamente. Mas é óbvio, o Nate Diaz tem uma obstinação, tem sangue nos olhos, tem um coração, tem um psicológico inabalável e indestrutível e pode surpreender a qualquer instante. E foi o que aconteceu. Numa luta de 5 rounds, entrou na porrada durante 24 minutos e 30 segundos e nos 30 segundos finais, na segunda metade do 5º round, do último round, quase nocauteou o inglês. É por isso que a rapaziada idolatra o Nate Diaz. Mas eu repito, eu não curto ver o Nate Diaz desempenhando. Eu acho ele desengonçado, eu acho ele alinhado, ele tem bons golpes retos, uns cruzados que surgem do nada, mas indiscutivelmente ele surpreende no jogo dele primitivo, de forma instintiva, na improvisação, e faz com que o estilo dele, claro, tenha funcionalidade, tenha máxima aplicabilidade. Não é à toa que por muito pouco ele não nocauteou o Leon Edwards nos 30 segundos finais. E tem gente que acha que existem condutas ali gratuitas, inapropriadas, desnecessárias. Eu achei desnecessária. Por exemplo, a postura do Nate Diaz quando ele fez como se fosse a Donkey Guard do Jeff Glover, que no Brasil seria como se fosse aquela dancinha de põe a mão no joelhinho. Não deixa de ser uma manobra super inventiva, super ousada e promocional. Vende, desperta a curiosidade, chama a atenção, cria expectativa, faz a multidão surtar.
Então, vitória do Leon Edwards, que atropelou nos 4 rounds iniciais, perdeu o último e o 5º round e provavelmente deve ser dele a senha nessa fila para desafiar o vencedor do duelo entre o campeão Kamaru Usman e o Colby Covington. Agora a segunda luta em grau de importância, o Co-Main Event, categoria dos pesos mosca, e tivemos Deiveson Figueiredo defendendo o cinturão mais uma vez contra Brandon Moreno. Os dois se enfrentaram durante a pandemia lá na Fight Island, lá na Ilha da Luta, que eles montaram uma ilha nos Emirados Árabes justamente para poder receber os eventos durante a pandemia. Na ocasião, o Deiveson Figueiredo muito debilitado, muito desgastado devido ao corte de peso, tinha defendido o cinturão 3 semanas antes, foi empate, defendeu a cinta com sucesso, mas na noite deste sábado, no Arizona, no reencontro, com bastante tempo de preparo, o que eu percebi foi: Deiveson Figueiredo, achei ele muito esquisito desde a hora da entrada. O Deiveson Figueiredo com o time, logo na entrada, caminharam em direção à primeira blitz, à checagem, e pararam antes do espaço físico destinado à checagem. Quer dizer, é uma coisa que ele já está cansado, habituado de fazer. Já senti que ele meio que se perdeu, ele nunca tinha visto isso. Ele parou um pouco antes e precisou ser avisado, notificado, vem, é mais para cá. Você está num lugar, você está equivocado, você está num posicionamento errado. Me deu a impressão, ali naquele instante já me deu a impressão de estar um pouco desfocado. Foram conferidos protetor bucal, coquilha, luva, passou a vaselina, entrou. E aí na hora que o árbitro Mike Beltran, o homem do bigodão que parece a trança da Rapunzel, chamou os dois lutadores, ficaram cara a cara, Brandon Moreno e Deiveson Figueiredo. Ia começar a luta, foram passadas as instruções do Mike Beltran. O Brandon Moreno voltou para o corner dele e o Deiveson Figueiredo ficou estático, ficou parado também. Me deu mais uma vez a impressão de que ele estava desconectado, não estava com a cabeça onde deveria estar. Mas enfim, é claro que pode ser delírio. A luta começou e se eu ficar aqui tentando relativizar, contextualizar o porquê do Deiveson Figueiredo parecer um pouco mais apático do que nas outras apresentações, seria no mínimo muito injusto, porque do outro lado do octógono estava um Brandon Moreno absolutamente preparado. Eu nunca vi um peso mosca com tanta vontade de vencer. Brandon Moreno começou no round 1 como um ninja, consciência corporal, velocidade, deslocamento, estava o tempo inteiro na diagonal ou nas costas do Deiveson Figueiredo, fazendo manobras acrobáticas absolutamente imprevisíveis, movimentos muito incomuns e muito sufocadores, muita pressão e uma velocidade extraordinária condizente com a dos pesos mosca. Round 1, Brandon Moreno, ninja. Round 2, Brandon Moreno, mutante. O até então campeão Deiveson Figueiredo não conseguia decifrar o enigma do Brandon Moreno, que estava excepcional em todas as áreas, em todos os departamentos da mistura de artes marciais. O queixo dele é indiscutível, é indelével. A absorção dele de golpes é impressionante, especialmente para um peso mosca. As posições foram ainda mais justas, mais indefensáveis, e o Deiveson Figueiredo, visivelmente, expressão facial de frustração, de impotência. Round 1, Brandon Moreno, ninja. Round 2, mutante. Round 3, Brandon Moreno, Jedi. Jedi. Você poderia botar no octógono ali ao mesmo tempo Demetrius Johnson, Deiveson Figueiredo e Henry Cejudo, os três ao mesmo tempo, que os três não venceriam a obstinação e, claro, a técnica do Brandon Moreno. Faixa preta de jiu-jitsu, todas as especulações que antecederam o evento, todas elas apontavam para que o Deiveson Figueiredo não se expusesse muito na luta em pé, graças à durabilidade do Brandon Moreno, e que o caminho para a luta de chão seria mais seguro,
seria muito mais vantajoso para o Davidson Figueiredo, que é muito bom de guilhotina. O Brandon Moreno também é um faixa preta de jiu-jitsu e naquela noite ele estava absurdamente inspirado. Conseguiu mais uma vez umas pegadas pelas costas muito acrobáticas, meteu um crossface ali que quase dilacerou a mandíbula do Davidson Figueiredo, até que polegada a polegada entrou a cana do braço, mata-leão, e tivemos então o primeiro campeão mexicano na história do UFC. Caim Velasquez, ascendência mexicana. Levou o bônus de melhor performance da noite e eu acho que já virou um personagem em nível planetário. Por quê? É um cara extremamente educado. Houve o infeliz episódio do racismo que ele mesmo se pronunciou e falou, cara, é uma coisa tão deplorável e que partiu da minha equipe. Foi o primeiro a reprovar, foi o primeiro a condenar, foi o primeiro a pedir desculpas. É um cara muito emotivo, é um cara muito família, é um cara de muita intensidade, mas na hora de trabalhar é um serial killer. Sensacional! O Brasil foi destronado, perdeu o cinturão dos moscas, mas eu confesso que há muito tempo eu não me sensibilizava, não tinha sido tocado, não tinha me emocionado tanto como a vitória deste sábado. Brandon Moreno, nota 10, Davidson Figueiredo, nota 10, reconheceu a vitória do adversário, muita elegância, muita classe, muito fair play. Achei a perfeição a disputa dos pesos mosca do UFC 263. Luta principal, categoria dos pesos médios, Adesanya contra Marvin Vettori, número 2. Os dois se enfrentaram e acho que foi uma luta equilibrada, decisão dividida a favor do nigeriano neozelandês. O Adesanya só tinha uma derrota no cartel, que foi para o Blachowicz, o polonês, campeão meio pesado, que venceu justamente no jogo dos takedowns, né, nas quedas. Expôs ali a deficiência no jogo do Adesanya. Acreditei que o Vettori fosse investir incondicionalmente nesse jogo, até porque na Kings MMA, do Rafael Cordeiro, onde a trocação é o filé mignon do time, houve colaborações de craques como Rômulo Barral e Rafael Lovato, campeões mundiais de jiu-jitsu, justamente para lapidar o jogo do Vettori, uma vez que o Vettori levasse o Adesanya para o chão. Mas o Adesanya, mesmo com as costas no tablado, soube fazer um jiu-jitsu defensivo, pernas muito compridas, pé na virilha, conseguia se afastar, foi derrubado inúmeras vezes, mas o italiano não soube tirar proveito da situação. Méritos aí para Atos, André Galvão, que amarrou a faixa roxa no Adesanya, que não tem um jiu-jitsu ofensivo, mas tem um jiu-jitsu suficientemente decente para não ser finalizado ou mesmo ser vítima do ground and pound. Em pé é uma covardia. O Vettori, perto do Adesanya, é limitadíssimo e com esse jogo, se propuser apenas as quedas, na unidimensionalidade, não vence não. O Adesanya, anos-luz à frente, uma anomalia, uma aberração na trocação e muito provavelmente o próximo desafiante ao cinturão do Adesanya, provavelmente uma revanche e até mesmo pela meritocracia, acredito que seja o Robert Whittaker, eles que são australianos e neozelandeses que se entendam. Ossi!